Boa noite, sejam bem-vindos. E aqui estamos nós para a nossa live do dia de hoje. Live número 004. Poxa, como vai passando esse tempo, meu. Corre muito. E aí, como é que foi a semana de vocês depois da live 003? Pode. Olha, muita abertura de consciência, muitas energias vibrando, e eu não estou estudando só com você, né? E tive até algumas percepções em relação ao transurfing. Não sei se eu deveria falar sobre isso, mas pronto, falei. Eu acho que se não fosse o transurfing, eu não teria essa consciência que eu tenho agora. Que bom. É para isso que nós estamos aqui, evoluir a consciência. Gratidão por você estar se permitindo isso. Diga lá, Paulo. Boa noite. Boa Eu noite. estou, como eu já falei, tentando fazer aquele trabalho. A listagem, no caso, é mais para quando vem a informação de crenças, traumas, frustrações, bloqueios, né? Eu escrevo para não perder a informação, depois analisar aquilo e tentar de alguma forma, né, unir uma informação com a energia, certo? Para colocar isso aí numa nova programação coerente com o que eu quero e com a vontade do Criador, né? E é isso que eu estou fazendo na realidade. E eu acredito que vai dar mais acesso, no caso a terminologia que a gente está usando é inata, né? Vai dar mais acesso, vai facilitar esse acesso à inata. Porque Ok, quanto então mais vamos eu lá. limpar, né? Quanto mais eu limpar, eu vou ter condição de acessar com mais facilidade mesmo, né? Vamos lá. Inata, vamos trazer o conceito, trazer algo para um pouco mais consciente. Vai ser muito difícil trazer para o consciente esse conceito de inata, esse conceito de consciência que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Porque eles não são os termos que você vai encontrar num dicionário, que você vai encontrar em lugar nenhum por aí. Então, quando nós falamos aqui na live anterior sobre a inata, inata é um termo que vem vindo por aí de entidades ou de pessoas que conseguiram, entre aspas, ter um acesso daquilo que chamam também de canalização. E essa canalização seria o quê? Nada mais do que alguém, algum humano, liberar a sua mente para que alguma entidade, para que o seu eu superior, para que a sua alma, para que qualquer termo que a gente use, transmita para fora, para os outros, algo que ele está trazendo, que ele percebe e que está se tornando consciente para ele. Nesse caso, tem casos até que esse canal, né, dessa canalização, nem está consciente, está lá convivendo com aquilo que nós conhecemos como o Criador de tudo. E está sendo usado aquilo que nós chamamos de eu corporal, ou seja, a nossa máquina, nosso carro, a nossa fala, a nossa garganta, a nossa respiração, a nossa mente, aquilo que nós temos de dicionário, aquilo que nós temos de ideia de língua ou de linguagem, está sendo usada por este canal, ou deste canal, por esta entidade, para transmitir para os demais humanos, tá?
dentro de uma caixinha que eles têm. Então, esse alguém ou alguns destes estão sempre trazendo novidades. Então, estão trazendo o processo do que se chama física quântica, estão trazendo o que são todas as nossas invenções, estão trazendo tudo o que é dentro de todo esse caminho que a humanidade vem seguindo. Desde a época em que nós éramos uma mera ameba ou um mero átomo ou algo parecido, que já tinha consciência. Só que é óbvio, né? A consciência, neste caso, era talvez até total, mas não tinha linguagem ou não tinha equipamento para transmitir isso para os demais. Então, lá atrás, quando nós éramos nômades e só sabíamos grunhir, isso há uns 50.000 anos atrás, né? Nós só sabíamos grunhir, mostrar os dentes ou fazer qualquer coisa desse estilo quando a gente não estava contente com o companheiro ou a companheira que estava do lado. Não existia palavra de agradecimento, não existia cobrança, não existia absolutamente nada disso. Não existia, talvez, né, aquilo que a gente chama de medo, raiva. Não existia. Por quê? Porque só estávamos caminhando e fazendo aquilo que nos era incumbido. Desenvolver uma consciência. Vá e experimente. E continuamos dessa forma. Só que agora com mais vamos chamar assim, um HD muito mais cheio de lembranças, de conhecimentos, de coisas desse estilo. Esse HD, por exemplo, do computador, é aqui naquilo que nós chamamos de consciência, seria aquilo que é chamado de acástico. Dado um nome, né, por alguém, só para poder se comunicar. Acástico seria o nosso armazenamento de todas as vidas em todos os lugares que nós já vivemos. E durante muitas vidas, ou coisa desse estilo, é só uma vida que nós temos, né? Vem vindo todas essas confusões. Quais são as confusões? Porque cada um vai tendo um pedaço de acesso a isso. Alguns mais, alguns menos. E quando tem um pedaço de acesso disso, vai criando nomes, vai criando tarjetas, vai criando tabuletas para identificar isso, vai ajudando a incrementar isso num dicionário. Se vocês forem olhar, os dicionários estão crescendo de tamanho a cada período, né? Vai crescendo o número de palavras, porque aquelas palavras que existiam não conseguem explicar consciência para nós, trazer consciência de algo. E aí vai começando todas aquelas confusões de ter que usar o mesmo termo, a mesma palavra, com diversos e muitos conceitos, com muitas ideias, e é o mesmo termo. Então, por exemplo, neve, para nós aqui, só tem um conceito, é neve. Só tem um nome. Agora, a neve lá em cima, no Ártico ou de qualquer outro lugar, onde eles vivem com neve o dia inteiro, existem muitos nomes para a neve deles. A neve que pode ser usada para um iglu, para esquentar. A neve que pode ser usada para beber, porque tem a outra que não pode. A neve que serve para
afundar, a neve que fica rígida, e cada uma dessas coisas. Então, são conceitos que viram consciência dependendo do local onde nós estamos e a vida que nós estamos levando. Tá ficando claro para vocês? Isso faz sentido? No caso, inata seria a ponte para A ponte entre o Criador uhum, e a nossa mente. mente, criador, entendido. Isto, tá? Quanto mais nós tivermos essa ponte criada, ou esse véu limpado, mais nós temos conhecimento do todo. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Acompanhe aí com a gente. Se tiver dúvida, por favor, é só perguntar. Aí, no caso, um acesso à consciência, que seria o criador, seria o acástico. Veja, quando é que algo se torna consciente para você? Você já Quando tem eu isso quando sinto, você nasce, pode ser que sim, mas quando eu sinto, né? mas quando você vive algo, né? Mas quando você. Exatamente, quando eu sinto que aquilo faz sentido para mim, de verdade, eu sinto realmente, né? Que aquela teoria, aquilo faz muito sentido ou a experiência em si, né? Pois Aí é é, consciência, no mas caso, para veja, mim. tem muito daquilo que você consegue dizer que você está consciente que você não teria como explicar para as pessoas. E aí? Eu estou consciente de uma certa, uma sensação no meu corpo, É. mas eu não tenho palavras. Eu nunca vi ninguém comentar sobre essa sensação. Eu estou consciente dela, mas Entendo. eu não consigo passar ela para os outros. Para passar ela para os outros, eu teria que imaginar alguma forma de explicar isso para os outros. E é aí que começa a coisa chamada linguagem do ser humano. Uhum. Pouco importa qual a língua que seria usada, certo? É, certo. Então, a inata, essa palavra inata, ou o corpo, abre aspas, o corpo inteligente, aquele que a nossa mente não tem consciência do corpo. Como é que eu posso saber que a nossa mente não tem consciência do corpo? Alguém que está com uma certa doença se desenvolvendo no corpo físico, se ele não fizer exames e não tiver nenhum tipo de conhecimento, e também ele não reconhecer os sintomas como algo conhecido, já consciente, ele sabe que aquilo está sendo desenvolvido dentro dele? Essa é uma pergunta para todos os três que estão aqui presentes, Não, inclusive para mim. não fiz exames, não. Não tem. É. Pois é. Então, a mente não tem consciência do que está se passando fisicamente e biologicamente no corpo. Uma mulher, quando engravida, no momento da concepção, óvulo e espermatozoide, ela tem consciência de que ela está praticando sexo, que ela está tendo prazer ou não, mas ela não tem, a mente dela não tem como ter consciência de que acabou de engravidar.
Ela só vai descobrir isso depois de 45, 50 dias, qualquer coisa assim, quando começarem alguns sintomas diferentes. Temos mulher e mãe aqui, temos pai, provavelmente aqui, que sabe que isso é completamente assim. Então, o ser humano, o cérebro, o computador, não tem consciência do próprio corpo. A inata é o corpo inteligente, vamos chamar assim. É um ponto intermediário entre aquele acástico, que seria o armazenamento completo, e o que mais? O criador. E isso tudo ligando com a mente. Então, tem que obrigatoriamente passar pela mente para nós dizer que nós estamos considerando consciente. Nós temos que colocar na memória do computador alguma coisa para ele poder trabalhar alguma coisa lá. O programa do computador não é consciente do que está sendo digitado. Ele vai passar a ser consciente, vai poder imprimir depois de digitado. Mas o computador não tem ideia do que vai ser digitado, do que está se passando pela cabeça de alguém externo que está na frente do computador e está ligando. Esse que está na frente do computador, que está lá digitando, daria para usar como metáfora que é o corpo inteligente. E o corpo, mente, seria o computador processando. Interessante isso? Faz sentido? Faz muito sentido. Interessantíssimo. Pois é. Agora, Estou lembrando aqui que eu não precisei. não o Não quê? precisei de. Não precisei da confirmação médica. A Renata sabia. Sim, exatamente. Se, em vez de fazer os exames de urina, exame de sangue, exame de farmácia, você usasse a cinesiologia, perguntando para o teu corpo inteligente, ele te explicaria. Ele te confirmaria se você, e confirma, se você tem algum tipo de alergia que você não faz nem ideia. Ele te afirma antecipadamente, antes de você pôr qualquer coisa na boca ou respirar, se isso vai fazer efeito em você ou não. Coisa que a tua mente não tem condições de saber. Então, nossa, digamos assim, o nosso objetivo aqui nesse processo de nos tornarmos mais conscientes ou evoluir um pouco, é exatamente abrir as nossas caixinhas e criar essas pontes. Abrir essas pontes, abrir essas cortinas, para que a gente possa realmente ser um ser, vamos chamar assim, é, mais consciente, um ser consciente. E a partir daí, nós podemos vir a ser o nosso próprio médico, que vai saber como curar o nosso corpo, mas não a nossa mente. A nossa mente não sabe curar nosso corpo. Até pelo contrário, ela sabe esculhambar com o nosso corpo. Mas, para desenvolver isso, existem algumas técnicas que estão se tornando, cada dia, cada segundo, muito mais urgentes e muito mais rápidas de aparecerem conscientemente agora na mente de muito mais pessoas. Por isso está surgindo tantos nomes novos, tantas invenções novas.
Tecnologias que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, não existiam. Tecnologia que antes levava 50 anos para aparecer uma invenção. Levava 100 anos para aparecer uma invenção. Agora você nem termina de fechar os olhos para dormir uma noite e você já está perdendo e já está desatualizado de muitas invenções no mundo. Então, não é pelo lado da mente que nós vamos conseguir desenvolver isso. Nós vamos usar a mente, com Ô, amigo, certeza. mas essa questão do que eu venho fazendo dessa limpeza, digamos assim, essa reprogramação, não ajudaria nesse contato com a Inata? Não, nada. Nada porque você está tentando descobrir algo completamente novo, algo que você ainda não tem acesso, fazendo o quê? Quando você está Só fazendo uma observando. quando você está fazendo uma ressignificação, quando você está É. fazendo uma reprogramação da programação neurolinguística, quando você está fazendo qualquer coisa desse estilo, quando você está fazendo uma hipnose, uma regressão, quando você está fazendo qualquer coisa desse estilo, aonde você está indo? Lá no programa. Lá no passado. É, no passado. Isto é algo que vai trazer o consciente novo? Tem Eu como eu acredito. atravessar uma ponte andando para trás? Não, mas esses programas, eu, no caso, nós estamos vivenciando agora. Quais programas? Ressignificando, eles vão ajudar, né? Não. Qualquer programa, por exemplo, crença relacionada a dinheiro, crença relacionada a várias coisas. Elas não estão atuando agora porque o cérebro, ele não é o cérebro. Ela atuou, foi criada no passado, mas continua atuando no presente. Ok, tudo que você vai descobrir é o tempo inteiro que você já viveu isso, que você já ultrapassou isso e que, sei lá, né? Mas não vai te levar para frente. Como eu disse, vai florir, vai pintar, vai passar um perfuminho, vai fazer qualquer coisa. Mas abrir caminho? Não. Tá, então como é que eu faço para Pois poder é, abrir esse caminho? pois é, Para não é poder por chegar à aquele consciência caminho, plena. não é por aquele caminho, ok? É isso que eu estou trazendo para vocês. Estou dando pinceladas aqui sobre o que é isso. Por quê? Porque é o único caminho é você sair da tua caixinha e abrir a caixinha para ir para a consciência, para se comunicar com quem está querendo se comunicar com você. A tua Inata está querendo se comunicar a vida inteira com você, com a tua mente. Ela se comunicava 100% com a tua mente. No caso, aí não teria necessidade de fazer todo esse trabalho de reprogramação para poder limpar e acessar a Inata. No caso, Claro que não, claro que seria não, como um salto mesmo. claro. O que eu estou tentando dizer aqui é mais ou menos o seguinte: imagine que você tem um pendrive aqui. Isso aqui é Deus. Tem todo o conhecimento do Criador aqui, tá? Uhum. Uma parte dele você já acessou, vivenciando. Tudo bem? É. Vai adiantar você procurar aquele lugar onde você vivenciou, para você achar o resto dele aqui? Ou vai adiantar você pegar e clicar ele no, conectar ele no teu computador? Abrir o caminho, criar essa ponte.
Criar a ponte seria melhor, né? Agora, quando alguém conseguir me explicar realmente que o que você está sendo ensinado por todo mundo por aí, né? Inclusive já foi por mim, desculpem, foi a única maneira de eu. É, Professor, tem- desculpe interromper, você estava falando da questão da gente voltar ao passado, porque geralmente quando a gente volta ao passado, a gente vai voltar para aquela realidade e a gente sabe que a nossa mente não sabe distinguir o que que é real e o que que não é real, tanto que a gente sente até dor, né, por a gente exatamente. voltar ao passado, não é isso? Mas você está falando que existe a possibilidade de a gente gerar uma nova linha de tempo, porque a gente sabe que tem a linha do tempo e o tempo pode fazer uma nova linha de tempo para a cura, você está querendo se referir da gente buscar a nossa cura pela nossa própria consciência. É claro. O dia que você tiver consciência de que está se desenvolvendo alguma doença dentro do teu corpo, você deverá saber antecipadamente, antes mesmo dela começar a se desenvolver, você vai saber que você está criando isso e você vai parar, certo? Uhum. Agora, se você deixar ela evoluir e tentar procurar onde que aconteceu, como é que aconteceu, aonde que eu comi alguma coisa errada ou qualquer coisa assim, vai resolver a doença? Não, na realidade você vai viver aquela dor de novo e não vai adiantar nada. Você vai continuar sofrendo e não vai resolver. Conseguem perceber? Faz sentido para vocês? Eu estou tentando trazer aqui o caminho que tem que ser pulado fora dele. Não é por esse caminho. E- Ajuda, claro que ajuda. Não tenho dúvida nenhuma. Passei por isso, resolvi muitos e muitos problemas meus, criei milhões de outros no lugar. Me enganei, pintei, criei decorativos para não parecer tão ruim, mas não é nada disso, meu. Seria como se fosse um computador sem estar acessando a rede. Pois é, daí já Ele começa vai mais ou ficar menos. restrito, né? Vai ficar restrito, no caso. No momento que ele acessa a rede, Eu aí vou ele tem as tentar explicar informações, no algo um caso. pouco melhor. Alguém sofreu um acidente e quebrou as vértebras é, da, do pescoço e rompeu completamente, 100% rompido a medula dali para baixo. O que que acontece com ele? Morreu? Não. Não. Dizem, né, que essa medula é a única coisa que se comunica, ou comunica o teu corpo inteiro com o cérebro, certo? Uhum. Que leva informações e que traz informações. Ou seja, que acende ou que apaga uma luz. Se não tem o cabo, não vai acender a lâmpada. Se eu corto a energia ali, não vai passar a informação. É verdade? Verdade. Mentira. Era verdade, até bem pouco tempo atrás. É uma consciência até um tempo atrás. Era minha consciência também, tá? Era algo consciente para mim, exatamente assim. Virou tetraplégico, até logo, acabou, tá tudo bem, 100%. Não tem mais outro jeito. Tem uma maneira da gente poder, a partir dessa condição, né? Ah, Não tenho mais a comunicação do corpo com a mente, então a mente não comanda mais o meu corpo, mas como dentro da minha cabeça eu tenho a inata e o meu consciente, eu hum, posso fazer com que ele entre em conexão com a fonte, com o Criador, com o universo, seja lá o que for, e fazer com que se restabeleça todos os nossos sim, arquivos, os programas originais.
E todos É os fios. correto? Tá correto. E aí vem a cura, que se diz o milagre, que Uh, se diz a reprogramação ou qualquer outro nome que a gente pode dar. Pode ser é, isso? É isso? veja, seria a remissão espontânea, Não. o que você quiser. Ou o milagre, né? Pela fé. O milagre. O responsável por uma cura instantânea, uma cura imediata no corpo físico, chama-se inata. E como acessar a inata consciente? Ou a gente acessa inconsciente? Ou é só através de meditação e mindfulness? Não, nada disso. Você agora, até agora, a consciência maior que existe por aí esparramada e liberada é você se tornar, por isso está se tornando tão importante, tão, digamos assim, tão na moda, falar sobre o segredo, sobre todas essas coisas, Aham. ok? Entrar em ressonância, entrar na mesma Isso, vibração, a frequência ressonância, energética, papapá, paralé, não sei das quantas, entrar em na conexão, quântica. papapá, e aí para fora. Física quântica, tal, 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 e tudo isso, tá? Está se trazendo para a consciência exatamente isso, ok? Existe maneira de fazer isso funcionar de outra forma? Pois é. Até bem pouco tempo atrás, o telefone só funcionava se tivesse uma linha telefônica ligada. Se você cortasse um fiozinho do telefone ou digamos assim, do telégrafo ou de qualquer outra coisa, não tinha mais contato, certo? Era assim? Ô, amigo, Hoje não é mais, né? Cadê o fio? Onde está o fio? Conhece algum fio aqui ligado? Da mesma forma, por exemplo, quebrou toda a coluna, rompeu toda a, a medula. Não tem mais fio. Como é que o coração ainda continua batendo? Como é que a respiração continua acontecendo? Como é que todos os demais órgãos continuam funcionando? Quem está manipulando isso? Se a consciência antiga era válida, de que só pelo fio se conseguiria isso, se não tivesse esse fio, não existiria, rompeu a medula, só vai estar funcionando a cabeça. Pode cortar o corpo fora e ficar só com a cabeça. Professor, Fala. você, sobre a questão de uma pessoa que fica praticamente, né, sem movimentos, e aí você vê que você acha impossível aquela pessoa fazer determinadas coisas, e a gente percebe que o nosso cérebro e a nossa mente consegue se reeducar e reintegrar e fazer aquilo que era impossível fazer por a pessoa não ter, né, o corpo físico, ou a pessoa que, né, você vê casos aí da pessoa que pinta, da pessoa que faz outras coisas, que dirige, e parece que existe uma segunda via aí, e a pessoa consegue fazer suas atividades, coisa que a pessoa consideraria impossível fazer. Que tal ter contato com essa segunda, terceira, quarta, quinta via chamada Wi-Fi do corpo? Muito bom. A comunicação entre o cérebro, computador, com o corpo físico, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e que, ao mesmo tempo, tem uma ponte que vai lá no Criador e sabe tudo o resto, instantaneamente, em todo agora. Amir, Fala, Paulo. no caso, a pessoa teria, como no processo anterior que a gente estava conversando, né? Ah, Da reprogramação, ao mesmo tempo, essa ponte, né? Esse acesso, a pessoa teria consciência
de como isso foi feito, teria consciência de tudo porque estaria acessando, no caso. Sim? E isso pode ser também fazer analogia com um celular, um programinha está desatualizado lá, ele não tem acesso porque está sem rede. Porque Quando você liga não a estudou rede, como, porque é você não atualizado. estudou como foi construído o celular, você pode não usar ele? Não, não necessariamente, né? O Tem carro, a o... mesma coisa, por você É. não saber como é que funciona a mecânica lá dentro do motor de combustão ou elétrica ou o que quer que seja, significa que você não pode usar o carro? Mas a pergunta seria, porque muita gente fala o seguinte, que para acessar Deus, teria que ler 5.000 livros, 10.000 livros, reprogramar a mente, fazer aquilo tudo que a gente estava conversando no início, certo? Que eu falei também. Ok. E aí, é uma coisa meio que por causa do tempo, né? Desse planeta, enfim, aquela questão toda. Então, você acha que uma coisa meio que assim, muito, né? É de Volte, sofrida, muito volte, sofrida. volte 60 anos na tua vida. O fato de acessar a data, no caso, Pois é, teríamos consciência da mecânica do carro, de como funciona realmente o ser humano nós integralmente, precisamos. acessa essa biblioteca? A pergunta é: nós precisamos disso para poder acessar essa biblioteca? Nós Não, eu sei, precisamos mas disso para não, poder usar não. o carro? Não, eu não acho que é necessário saber tudo isso, mas assim, senão ninguém conseguiria, né? Pois é. Mas o fato é que teria acesso, vamos dizer assim, a esse conhecimento, acessando, não é? Tendo acesso, no caso, Hum, assim como um celular entra em contato com Wi-Fi, mas ele não tem consciência disso, mas ele entra em contato e a gente acessa toda a informação que quiser. sim, No caso, seria assim, em analogia. mais ou menos isso. É isso que eu estou tentando trazer Entendi. diversas, muitas e milhares possibilidades dentro de reuniões como estas, só que com daqui a pouco, não é agora. Aqui eu estou trazendo algumas dicasinhas e são bem loucas, né? Porque o pessoal utiliza muito, né, a questão da meditação, porque a respiração faz a ponte entre o corpo e a mente, e você consegue chegar num nível, né, num estado de um estado de consciência que consegue acessar, né, no caso. Tá, mas Mas aí você demanda vai de para um tempo, lugar né? que você não tem consciência e você quer saber o que que é aquilo antes de chegar lá. A explicação é mais ou menos a mesma, Paulo. Pegue, volte 60 anos atrás, antes de existir qualquer ideia do que é internet, Uhum. e tenta explicar para qualquer pessoa da Terra o que é uma internet. Hoje, o Wi-Fi. Explica o que é um Wi-Fi. É, realmente. Tá vendo quanto tempo faz? É muita coisa, né? Eu já passei por isso. Uhum. Eu vivi na época que não existia internet. Se alguém me falasse de Wi-Fi ou de internet lá atrás, quando eu era pequenininho, pode esquecer. Não tinha nem a palavra para explicar. E o que está acontecendo? Acontecendo que internet, lá naquela época, não era consciente. Hoje é consciente. Mas ser consciente, eu sou obrigado a saber como é que ela foi desenvolvida, por onde ela veio, por onde ela passou, o que que ela está fazendo e assim por diante para usar ela. Não, porque você está se referindo aí, no caso, a mesma coisa do exemplo do carro, que não precisa saber nenhum tipo da mecânica, dinâmica, parte eletrônica e elétrica para você dirigir. Você tem que aprender a dirigir esse carro, né? Exatamente. E a internet antigamente era um projeto militar, junto com os universitários, que surgiu e, na realidade, você usa até hoje. A internet ela passou por várias mudanças, inovações, e é isso que é interessante desses grandes
inventores aí e grandes visionários, né? Que a gente chama de visionário, aquele cara que vê além do tempo, né? E é para lá que eu estou tentando levar vocês. Quem quiser está convidado. Isso aí. Mas não vou levar ninguém e não vou conseguir levar ninguém que queira explicações do passado. Não existe como. É abrindo caminho, abrindo caminho, abrindo caminho. A pergunta que não quer calar: como acessar a Inata? Frases afirmativas conscientes, faladas, da boca para fora. Essa é a ferramenta atual liberada até agora para acessar a Inata. Eu sou saudável, eu sou inteligente, eu sou bonita, eu Mas sou falado aquilo da que boca para você. fora e consciente. Sim, mas aquela técnica, né, que a gente falou na Você primeira aula, sabe, certo? é uma dessas aulas aqui, nós já começamos a dar uma Sim, pinceladinha sobre isso. Só sim. falar É o por, eu, só falar eu estou essas sentindo, afirmações como positivas e coisa parecida ajudam, sim, mas mas aí eu não abrem creio o que tem que ter caminho. a consciência, né, a parte mental e a parte do coração, né, que é a frequência cardíaca, formando o campo vibracional com a certeza que aquilo realmente é real, sentindo e não só falando como algo positivo, é Será que é do vibrando e coração? Será acreditando. que é não sei o quê? Ou é Olha, simplesmente. será que eu não sei que o negócio funciona? Eu sei que Pois é, funciona porque consegue eu fiz entender? e funcionou. Consegue N- entender co- que não dá para definir ainda isso? Nós A estamos minha, Eu creio que é apalpando. o campo eletromagnético, sim. Exato. Eletrônico e É físico, magnético. é É eletromagnético, física quântica. é física quântica, é entrelaçamento, é lei das cordas, está se tornando consciente. Vai ter milhões de nomes novos, termos novos, assim como profissões novas. Vocês conseguem perceber isso que está sendo dito por todo mundo por aí também? Agora, ficar lá atrás, quando era muito bom, gente, foi o suprassumo do suprassumo, o Mister Freud trabalhar com a esposa dele, que era uma histérica. E ele tentou definir isso e definindo ainda pior de tudo, né? Histérico só existia mulher, não existia homem histérico, no conceito dele, como médico. Hoje sabe-se de tudo que não tem nada a ver com isso. Mas estuda-se 5 anos numa faculdade, como eu fiz 4, de psicologia, estudando essas porcaria que já não são mais nada a ver com isso, para tentar resolver os problemas como o do Paulo, de levar eles lá para trás e tentar viver, e eles discutirem, falarem, 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 e ficam na mesma coisa. Quando é que vão encontrar da onde está vindo isso? Por isso, por exemplo, eu não me formei psicólogo. Tenho 4 anos de histórico escolar de uma universidade do Paraná, num curso de psicologia. eu vou falar agora, pode ser até simples, mas, por exemplo, a gente está olhando
conversando aqui com você e ao mesmo tempo eu posso mexer o meu dedo aqui, mas eu estou conversando com você agora e estou mexendo meu dedo e várias partes do meu corpo. Sim. Aí A eu já me Inata fiz está essa trabalhando com pergunta, você eu já e me fiz você essa nem sabe. pergunta, antes. E você, Quem faz ela esse quer se processo? comunicar com você. Ela É, está com o telefone ligado, ela está com o telefone no ouvido, quem dizendo: faz esse processo? No caso, fala, seria, meu, fala, meu. no caso, quem faz esse processo? No caso, seria a Inata, né? Qual o processo que você está dizendo? Por exemplo, eu estou conversando aqui com você, mas eu estou Deixa- movimentando meus dedos. Eu Não, estou focando na conversa, né? não. Mas estou movimentando meus dedos, dos pés, das mãos, enfim. Aí você está E eu não estou consciente desse consciente, eu não movimento. tô... Você está. Se você não. A parte, por exemplo, você está consciente do contato do bolso da calça que você está vestindo com o teu corpo? Não. Então você não está. No, Você está no se caso, tornando consciente, você está forçando estar consciente nesse sentido. Você está no- forçando. E aí tudo bem, a Inata te ajuda. Ela vai lá e diz: o teu pé está em tal lugar, o dedão está assim, o dedinho está mexendo. Aham, tá bom. fazer Mas, essas tarefas, por exemplo, fazer essas coisas ao mesmo tempo, esses movimentos. ah, É a Inata que faz isso? Ou é a sim, mente? É a Inata, é o conjunto das duas é o conjunto. coisas. É o conjunto, tá tudo interligado. Não dá para desligar nada. Não Uhum. tem passado e não tem futuro, tem o agora. E o agora é tudo, não é um pedacinho. O agora é o presente, o passado e o futuro. E aí? Eu tô... Tem um livro que eu estou lendo de Joel Goldsmith que, quando acessa, ele usa outro termo, ele usa o termo da Cristo interior, graça interior, enfim. Mas, quando se acessa, no caso, você, a pessoa vai passar a ser a manifestação, né, no Sim, mundo interno do próprio Criador. sim. Eu sou. É, O Guilherme é o eu sou. A Carla é o eu sou. O Paulo é o eu sou. O computador com o qual eu estou me comunicando com vocês é o eu sou. Agora, Você está se referindo então de que esse sou se referência a uma partícula, a essência divina, né? No caso que para cada elemento, nós temos uma partícula e uma essência divina. Seria uma espécie de divindade para cada um deles, uma partícula de cada divindade, não é isso? Da divindade de Deus, no caso, você está se referindo. só uma pergunta. É, Você é inteiro ou você é um pedaço? Eu sou um conjunto de coisas, né? Que formam uma coisa inteira, que é o corpo humano. Ou Só que A composto tua por unha, órgãos. a tua unha é você inteira ou não é você inteira? Não, é uma parte do meu corpo. Mas ela é você inteira. Sim, faz parte. Dá para você existir sem essa unha? Dá, Tá. mas não seria você. Porque no caso houve uma mudança. Uma mutação ou qualquer outra coisa que você queira dizer, Sim. ok? Ok. Aquelas histórias de você deixar de ser terapeuta, como eu sou, por exemplo, quando chegar em casa. Tem jeito para ser o marido, para ser a esposa, para ser o amante, para ser o dono da casa, para ser o cozinheiro, para ser o que quer que seja. Você continua sendo terapeuta. Perfeito. Se eu for drogado, se eu for alcoólatra, se eu for qualquer outra coisa, e ao mesmo tempo tiver em todas essas situações, eu também vou continuar sendo eu, inteiro, Exato. agora. Então é o eu essência que você está se referindo, né? Então não dá para medir ele como sendo alguma coisa que não é o todo.
Sim. E como é só uma frequência, vocês já devem ter percebido que a, a, a cor que nós enxergamos em qualquer pessoa ou em qualquer objeto é a única cor que não está presente nela. Sabem disso? Não sabia disso. Hein? Não sabia. Não? Pois é. Mas aí, como é Porque que ela é a você. única que se reflete. E nossos olhos só pegam o que reflete. É, Mas para ter consciência disso, nós temos que fazer o quê? Teve que passar milhões e milhões de anos alguém procurando saber que cor é aquela. Porque vinha um daltônico e dizia que era outra cor, e assim por diante, e assim por diante. Depende da expansão, no caso. Depende da consciência, É, depende da evolução da consciência. Eu vou tentar trazer para vocês, ou trazer vocês para uma posição de não fiquem parados, não queiram ser uma fotografia. Sejam o contínuo agora. o que você está se referindo, professor, é manter-se buscando a evolução? Senão eu não estava aqui, né? Não teria razão de eu estar aqui. Nós vamos fazer tudo isso buscando exatamente trazer coisas que vão começando a quebrar as caixinhas, as paredes e destruir tudo que existir, que faça vocês ficar olhando para o passado ou só lá no futuro, no futuro, no futuro. Isso é uma forma de caixinha que você está se referindo, são as crenças, que são coisas que a gente acredita que na realidade não são real, a gente cria como a nossa realidade. Que foi criado para a gente, ou que a gente cria, ou que a gente aceita fazer de conta que é a nossa crença. Mas não é. Nenhuma das tuas crenças é tua. Você só está divulgando algo por, vamos chamar assim, ser mais fácil para você. Quando você nasceu, você. Essa pergunta seria para qualquer um de nós. Quando você nasceu, você. Teus pais sabiam quem você era? Os do físico aqui? Não, não sabia, mas eu vou te contar uma experiência que aconteceu na minha família, que aí você vai ver se realmente isso é interessante, porque você vê casos, né? Que a minha mãe, ela sonhou comigo, faltando 20 dias para eu nascer, com meu bisavô, dizendo para o meu pai, e o sonho que ela descreveu, a minha fisionomia e característica eram as mesmas. E ainda disse um nome que eu tinha que colocar, que era Guilherme. Tudo bem. Perfeito. Então você não nasce uma folha em branco, como Freud e outros dizem. Ali foi, na realidade, uma mensagem que minha mãe recebeu através do sonho, para dizer assim, ó, ele missão, né, para minha mãe. Tanto que meu pai, como ele também, ele tinha, ele era espírita, né? Ele estudava muito sobre os espíritos, né? Ele era kardecista. Ele falou para minha mãe, põe o nome do sonho. E até ela perguntou para mim uma vez, quando eu estava mais crescidinho, se eu gostava do meu nome. E eu falei, adoro meu nome, eu amo meu nome. E ela ficou super feliz, porque na verdade ela recebeu uma mensagem, né? Perfeito. É bem por aí, meu amigo. Só que também a mãe e o pai, etc., sabem de tudo isso intuitivamente. E é aqui que nós vamos trabalhar a intuição, a comunicação que vem do Criador, a mais que está chegando agora para nós, a nossa mente. Hoje, o,
Não é mais linguagem, não é mais pensamento, não é mais nada disso. Chama-se intuição. E já está desatualizado. Então, devagarinho eu vou pintando aqui também, e vocês tragam também, o que que é uma intuição, o que que é essa comunicação, como ela acontece, o que que precisa ser quebrado para que a gente possa dizer, isso daqui não faz parte da minha vida. Ter um carro, ter uma abundância não sei das quantas, querer uma realidade que outros querem impregnar na minha mente, sou eu? É o meu eu sou? E isso está acontecendo comigo. Pois é, e é o que eu estou tentando Tem te mostrar o volumes de tempo inteiro. coisas que eu já estou me sentindo sufocado, sabe? Aí tem muitas coisas assim, eu não tenho, aí eu vejo que não é necessário aquilo, entende? Não é necessário. Tem coisas que será necessário, obrigatoriamente, mas tem coisas que não são para a gente. Nós não precisamos valorizar isto ou dar importância a isso e deixar de lado a importância que é o meu eu sou. Só isso vale um curso, só isso vale um bom tempo do nosso agora sendo colocado à disponibilidade para que a gente passe a se conhecer, se descobrir, virar os olhos para dentro e não para a mente. Faz sentido? No meu horário aqui, eu estou quase fechando a hora que eu me comprometi aqui com vocês. Ô, amigo, quando eu acessei, no caso, eu estava acessando muito, num tempo, numa época, num momento, as cartas hebraicas, certo? Aquele Sim, oráculo da hebraico, né? sim, E quando eu acessava, vinha muitas informações, por exemplo, eu passar para uma pessoa. Eu cheguei a passar assim, mas eu não consegui escrever aquelas informações, porque vinham uma velocidade tão grande que eu não tinha condição de escrever e ao mesmo tempo eu não podia interferir com o meu raciocínio ali, eu tinha que escrever mesmo. E aí eu não conseguia acompanhar, né, a velocidade que vinha, eu terminava racionalizando. Então eu comecei a gravar no próprio áudio do WhatsApp, tal, 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 e gravava assim, pô, e vi outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e parabéns. ficava início, meio e fim. Essa daí, isso daí seria, porque Ca- não era eu, seria, Canalização. seria acesso com a Inata. É, Canalização, porque eu vi ali, entendeu? Até ficava num estado totalmente diferente, realmente. Eu ficava, era eu, eu estava totalmente consciente, mas ao mesmo tempo eu recebia aquela, aquelas informações, todas aquelas informações para passar para uma pessoa e tinha início, meio e fim, e eu não elaborei nada. Na realidade, não e foi assim nada também planejado. foi, e assim também foi com a mãe do Guilherme e o avô e o bisavô dele, ou como foi colocado por ele. Mas ali, no caso, eu acessei aquilo ali, uma parte, mas não tenho acesso, digamos, à ponte aberta, né? Para trafegar ali. Eu acessei Porque uma você, partezinha, viu aquela porque você está informação. trazendo a tua mente para tentar controlar o que é incontrolável. Para É, é, começar aqui, tem que começar assim. é isso que eu fico, que eu queria atingir, no caso, esse acesso completo. Não para mostrar alguma coisa, passar alguma, mas para ter simplesmente esse acesso, entende? Me sentir com Deus pleno. Meu objetivo é esse, na realidade. Mas não ter aquele acesso limitado como eu tinha. Eu peguei a carta, tal, tal, pronto. Eu veio a informação e dali acabou. Entende? Ok. É estar sempre acessando. Ter acesso sempre, né? Não para
não é o objetivo de ter carro, o objetivo de ter dinheiro, de conseguir multiplicar. Não é para isso. É para me sentir pleno Perfeito. com o Criador. É isso. Sabe? Meu objetivo, no caso, é esse. Eu tenho esse sentimento, né? Essa vontade. Já te faço uma pergunta básica bem interessante aqui. Quando que você não está em contato com ele ou quando que ele não está em contato com você? Não, eu sei que eu estou em contato com ele tempo integral, né? Eu sei Não, que ele existe. acabou. Então você não tem que Mas questionar o isso, você não fato tem de que não buscar. ter mais esse acesso, né? Mas Esse perceba que acesso sem limitação. quem está limitando é exatamente a tua mente dizendo, eu quero controlar, aumenta o volume, para um pouquinho, diminua a velocidade, deixa eu anotar, Pode ser também o medo, deixa eu né? passar isso aqui pro pendrive, mas o pendrive está devagar, para com isso, não, eu não vou conseguir gravar, É o medo. Medo do que vai acontecer. não vai acontecer Uma coisa das... nenhuma, você está recebendo a informação, Então, aproveita ela. Paulo, Hum. lembra a mim, em 2022, lembra que eu liguei para você e falei que estava tendo uma descarga de download de várias informações, Uhum. inclusive sensações físicas. Eu estava tendo sensações físicas. Sim, E você falou, você está entrando em fase, alguma coisa assim. sim, Aí, o que que eu Inclusive, faço? Aí você falou, grava, eu não consegui escrever tudo que vinha. Todas as informações que estavam descendo, eu sim, não conseguia, porque era muito, muito rápido. sim, Aí você falou, grava, mas nem para gravar em não dá, voz, não dá. não dá, são muitas informações. Mas E por aí que eu que te o Amir pergunto, disse para você grava? ah, Porque você estava no mesmo estágio do Paulo. hum, O Paulo, se eu disser para ele, não escreva, não grave, não fale, ou qualquer outra coisa desse estilo, ah. ele quer, mentalmente, ele quer fazer isso. Mas então, é o que? O nosso ego quer saber, quer ter as informações e quer manter essa informação com a gente? Ou então, a gente só teve uma atualização do sistema, vamos dizer assim. Tá, Só atualizei o sistema. aí que tá, a atualização está sendo feita 24 horas por dia, cada micro, nano, segundo. Tá, mas por que que ele diz especificamente? Eu tive todas as sensações e foi uma descarga enorme de informação. Sim, é isso mesmo. Agora, pô, Mas Carla, eu nem pedi isso. Eu enquanto não você pedi tiver isso. medo disso, enquanto você tiver Ah, querendo controlar isso, enquanto você quiser fazer com que isso esteja sob o teu controle, você está dizendo para a Inata, para, eu não, eu não vou pedir para ela estou ouvindo. continuar. Se é para o meu bem, para o bem das outras pessoas, eu vou pedir para ela continuar. Né? Sim, Que é igual o Paulo falou aí. Vai utilizar isso para poder passar adiante. É a mesma coisa que você está fazendo, está tentando passar adiante todo o conhecimento que você teve, o que né? E que está tem, né? acontecendo? O que que está acontecendo hoje com as crianças autistas e todos os outros tipos de especiais? O que que é Hum. uma criança autista para para minha consciência? Qual é a minha consciência sobre uma criança autista, um adulto autista? Eu sou um autista, tá? E todos que estão aqui são Ah, também. eu também sou autista, porque ninguém sabe o que acontece no meu mundo interno. E Não, como eu não sei o que não acontece é no só teu, isso. no, Não é só isso. É que é, cada um de nós temos um mundo. Somos pois um é, mundo. todo autista é aquilo que, entre aspas, será o futuro do ser humano. Eles só falam, ou eles só se comunicam telepaticamente. Eles não querem conversa que leva horas e horas para balbuciar, aprender uma língua e tentar explicar. é Eles verdade. querem passar o filme assim, dizendo assim, ó, Rápido. download, foi o filme inteiro, assista. E você assistir, pronto. Não tem o que rever. Ele está aqui inteiro, está aqui na minha cara. Daí vem o ser humano, papai, mamãe, bonitinhos, o pessoal da sociedade, de tudo quanto é jeito, diz assim: você
está tendo acesso a isso 100% do criador, está aberta essa ponte, está tudo aí a teu dispor, mas você é o piloto de uma astronave intergaláctica, mas eu quero você dirigindo uma charretinha com um cavalo chucro ainda. E forço ele tá lá de charretinha. Repita para mim, laranja, banana. O que você quer? Repita. Você tem que falar para a gente poder entender. Por que não ligar o canal ao contrário, dizendo, me explique como é que eu uso a tua linguagem? Como é que eu uso isso? Como é que eu me torno intuitivo? É isso que você veio ensinar fulano de tal ou fulana de tal autista. Pois é. Gente, passei do... Não era tudo isso que eu queria passar hoje, mas já chegou. Ao Guilherme, eu vou copiar aqui o nome do meu grupo lá do WhatsApp. Se ele quiser entrar em contato, eu vou pôr aqui no chat. Esse grupo é onde principalmente vai estar colocado os links e os próprios vídeos. E daí também tem lá no YouTube, o meu canal, vocês vão receber o... Onde é que tá aqui? Tá aqui. Vão receber o YouTube lá para vocês, né, com o vídeo de hoje. E lá dentro do YouTube também me sigam, me deixem recado, perguntas e assim por diante. Se conseguir entrar aí, Guilherme, é só clicar aí no do WhatsApp e entrar no grupo. Ok, amigo. Muito Será? obrigado aí pela participação. Achei muito legal. Gratidão. E uma boa Traga, noite para todo mundo. traga quantos e quem você quiser que esteja interessado a escutar esse louco aqui, tá? Mas vai ser na prática, não vai ser na loucura só de teoria. Hoje eu estava prevendo fazer vocês entrar dentro de uma parede. A gente deixa isso para a próxima, então, tá? Porque eu estou um pouquinho cansada e agradeço muito. Agradeço por ter esperado. E tem muitas coisas que a gente precisa conversar ainda. É, Gratidão, gratidão. é, eu, Sim, eu não vou parar. Essas lives aqui não vão parar, gente. É não pode parar. só por algum caso muito, muito, muito complicado que eu vou aí não abrir a live. Mas daí talvez eu faça a gravação dela, do que eu ia tratar, e ponho lá no YouTube. E é uma por semana, toda terça-feira, 21 horas até as 22. Vamos tentar chegar no horário e terminar mais ou menos no horário. Quem mais? Trago mais gente. Curtam lá, Gratidão, amigo. ok? E façam as perguntas quanto vocês quiserem, por lá ou pelo WhatsApp, como vocês quiserem. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Estejam no agora, estejam inteiros e são inteiros. E o meu eu sou está aqui com o vosso eu sou. Namastê. 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 Namastê.